Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais um domingo chegou, hoje é domingo, dia 14 do mês de janeiro. Muita luz e muita paz uma vez mais ao seu coração, na sua vida, né? Serenidade aí na sua mente, nos seus pensamentos, para que você possa experimentar, né? A partir dessa sensação profunda de paz, não só um domingo, né? Mais feliz em harmonia, mas também, meus amigos, poder externar, levar essa paz com quem cruzar sua jornada, sua caminhada. Olha, ontem nós falamos aqui sobre as tentações, né? Não sei se você teve a oportunidade de escutar, mas na pílula do evangelho de ontem, de sábado, nós falamos sobre o perigo da gente ceder às tentações. Até citei o apóstolo Paulo, né, na sua epístola aos Romanos, dizendo que muitas vezes ele fazia aquilo que não queria, muito embora quisesse, né, permanecer focado naquilo que deveria ser feito. Gente, vencer as nossas tentações é lógico que se torna para o homem de bem, a mulher de bem, um grande desafio. Só que às vezes as estratégias, né, ou a estratégia que a gente utiliza para fazer isso, tem se mostrado muito equivocada. Boa parte de nós luta contra a tentação e é por isso que perde para ela. Gente, a linguagem do inconsciente tem mostrado, principalmente nas pesquisas modernas, que tudo aquilo que você luta contra cresce dentro de você, se torna enorme dentro de você e, consequentemente, a gente perde. Tem uma fala mítica de Madre Teresa de Calcutá, quando ela é convidada para participar de uma caminhada contra o aborto, em um dado momento da sua existência, né? E ela fala: contra o aborto eu não caminho, mas se você me chamar para fazer uma caminhada, né, em favor da vida, aí sim, eu tô dentro. Olha a sutileza, hein? Parece a mesma coisa, mas não é. Enquanto você ficar falando mal do sexo, pode ter certeza, você vai ter conflitos sexuais. Enquanto você ficar falando mal do dinheiro, da matéria, pode ter certeza, você vai viver com problemas financeiros o tempo todo. Enquanto você continuar falando mal da comida, você vai continuar tendo problemas em relação à alimentação. Enquanto a gente continua falando mal de qualquer coisa, essa qualquer coisa cresce. Cuidado com isso. Muitas pessoas perderam a noção de que elas vivem rodeadas por tentações e caem, né, nessas tentações, fazem coisas erradas que não gostariam de fazer. E aí a pessoa fala assim: minha carne é fraca. Não, meus amigos, não é a sua carne que é fraca, é o seu espírito que não está devidamente forte. É diferente. Ao invés de você lutar contra alguma coisa, pelo nosso amado evangelho de hoje, te lembra: fortaleça a sua luz. Como disse Jesus na sequência do Sermão do Monte, né? Não é aquilo que entra pela minha boca que me macula, é o que sai da minha boca. Entende? Então, não lute contra o que você não quer, mas trabalhe em favor da vida que você deseja. É aí que você se liberta. Muitos traumas, meus amigos, são criados na cabeça das crianças, dos adolescentes. Por quê? Porque nós vamos passando os nossos medos. Menino, não faça isso. Menino, não faça aquilo. Menino, não faça aquilo outro. Não é assim? Aí você chega no adulto e vai dar um conselho. Fulano, não olhe para aquela mulher que ela é casada. Aquele homem, ele é casado. Olhe, Beltrano, você não deve olhar nessa gaveta porque aqui tem um dinheiro que você não deve pegar. É impressionante, né? Um instinto de curiosidade, de busca do que é proibido. Fala que não é assim. É uma tendência em todos os lugares do mundo, é o proibido. Mas as pessoas que não têm esse tipo de problema, quando você conversa com elas em relação a qualquer área, observem, são pessoas equilibradas. E elas não têm esse tipo de problema, por quê? Porque fortaleceram o seu espírito. São pessoas focadas nas suas vidas, desde quando acordam agradecem a Deus pela vida que desejam. São pessoas que vivem uma existência que gostariam de viver. Então, se você viver a vida que você deseja viver, veja bem, não estou falando você ter a vida que quer ter. Eu posso ainda não ter a vida que eu quero, mas eu posso viver da maneira que eu almejo. Entende a sutil diferença? Você pode viver de uma maneira digna, honrada, você pode separar momentos para você cuidar da sua parte espiritual, você pode ser uma pessoa generosa, feliz, todos os dias ler bons livros, todos os dias conversar com pessoas, praticar gratidão. Enquanto você está fazendo isso, você está vivendo a vida da maneira que você deseja, você se conecta com a sua luz interna. Então, gente, não sobra espaço, entende? Para a tentação crescer ao seu redor. Agora, a pessoa que vive com medo de cair em tentação de alguma coisa, só pensa o quê? No erro, só pensa na tentação.
Percebe a diferença? Então você vai fortalecendo ela. É como você fala o seguinte: eu não quero uma erva daninha no meu jardim, mas você joga semente de erva daninha todas as vezes que você fala isso. Eu não quero uma erva daninha no meu jardim. Mas curiosamente você joga semente, ela cresce. É diferente, né? De você ir lá arrancar as ervas daninhas, de que forma? Colocando sementes saudáveis, limpando o seu jardim, cuidando, né, da parte do jardim que você quer que floresça. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, de domingo, te convida uma vez mais, presta atenção na sua luz. Isso é sério. Tenha um projeto de vida e trabalhe nele, gente, com carinho. Todos os dias, dê um passo, pode ser 1 milímetro por dia, como diz Emmanuel, mas avance no seu projeto de vida, numa forma de viver que você quer, entende? Que você almeja viver. Ao invés de invejar o que o outro tem, fortaleça em você sua capacidade de ser grato por aquilo que você já possui. Ao invés de falar mal de coisas que você não consegue fazer, ou de outras pessoas, ao invés de, abre aspas, projetar essa inveja que a gente faz sobre o dinheiro, sobre a questão sexual, sobre o relacionamento do outro, seja lá sobre o que for, sobre a liberdade, santifique sua vida, espiritualize sua vida. Tudo aquilo que for tocado pelas suas mãos deve sentir a paz que há no seu coração. Quando o nosso coração se liberta do julgamento, quando o nosso coração se liberta do desejo de dominar qualquer coisa, nós nos tornamos livres, porque o fluxo da luz divina, da abundância divina, gente, caminha através de nós. Eu sei que não é fácil de colocar isso em prática, mas vá por esse rumo, porque foi esse rumo que Jesus nos ensinou. Não de lutar contra qualquer coisa, mas de fortalecer aquilo que a gente quer. Então pode ter certeza que o pecado, o erro, o equívoco só floresce numa mente em que a luz ainda está muito apagada, num coração que essa luz ainda não é cultivada. Porque pode ter certeza que não tem ambiente escuro, que na hora que você liga o interruptor e a luz acenda, que a escuridão não vai embora. E aí? Vai ficar lutando contra a escuridão ou você acha que é melhor acender a sua própria luz? Pensa nisso, tá bom? Profunda essas questões, que dizem respeito à libertação da nossa alma. Gente, estou aqui convidando você mais uma vez, fiz isso ontem, antes de ontem, vou fazer até o dia da palestra. Em quinta-feira está chegando, nós temos a nossa primeira palestra assim, em grande escala, utilizando o recurso do YouTube, para a gente falar sobre o despertar do nosso eu sagrado. Nossa, vai ser lindo. Exercícios, reflexões sobre exatamente isso que a gente está falando hoje aqui na Pílula. Como trabalhar em você, o ser humano que você quer. O que é seu sagrado? Como despertá-lo? Por que a gente tem tanta dificuldade em viver a partir de uma paz profunda e perfeita? Então, a gente vai ter oportunidade de pensar muito nisso nessa palestra de quinta. Então, só lembrando, para você que não se inscreveu, vá lá e se inscreva. A palestra, claro, totalmente gratuita. Você se inscreve pelo site lá do Instituto Namastê, institutonamastê.com.br, ou você se inscreve também no link direto da descrição da Pílula do Evangelho, que deve ter sido enviada para você junto com o áudio de hoje, tá bom? Ajuda a gente a divulgar, se você puder, para os seus contatos, para os seus amigos, para que todos possam se inscrever e possamos estar juntos, com certeza, em mais um momento de reflexão, para a gente permitir que a nossa luz brilhe cada vez mais. Gente, muita luz e muita paz para vocês, um ótimo domingo, excelente semana e lembre-se, além de eu te agradecer sempre, por você compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho, muito obrigado por isso, lembre-se, deixe brilhar a sua luz, ao invés de se preocupar contra qualquer eventual escuridão que existe na sua caminhada. Sem perceber, as coisas vão ficar muito mais calmas, muito mais serenas, e seu coração, com certeza, muito mais feliz. Até breve, amigos queridos, até muito, muito breve.